demonologia cristã. Mas o que é isso? Pois é, né, gente? Este é o primeiro vídeo de 3 vídeos dessa minissérie Demonologia Cristã, onde nós vamos apresentar todos os conceitos, tudo que diz respeito ao estudo dos demônios no cristianismo, mais específico, na Igreja Católica Apostólica Romana, onde mantém-se um livro chamado O Rito Romano, que é o livro dos exorcistas. Nós vamos tratar tudo isso como a Igreja Católica entende esses seres, nessa série de 3 vídeos, sendo esse o primeiro. Eu deixo aqui bem declarado que é importante dizer que este vídeo e os demais vídeos desse canal são de caráter didático. Eles não necessariamente expressam minha opinião. Meu objetivo é recolher o máximo de informações e passá-las a vocês de diferentes filosofias, religiões e cultos, para que você possa se tornar um dia um fomentador, uma pessoa que passa à frente, uma pessoa que pode discutir esses assuntos, expressando a sua opinião de forma confortável, com domínio do assunto, né? Então, se ficou interessado nessa minissérie, o primeiro vídeo é agora, hoje, logo após a vinheta. Pois é, pessoal, antes de iniciarmos a nossa minissérie sobre demonologia cristã, é preciso dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana tem esse lado espiritualista do estudo dos seres que não são humanos, dividida em 3 partes: a angiologia, o estudo dos anjos, a satanologia, o estudo de Satanás, e a demonologia, o estudo dos demônios. Essa é a completa doutrina dos anjos bons e dos anjos caídos. Primeiro nós vamos fazer um resumo tentando entender cada uma delas, para depois nos aprofundarmos em demonologia cristã. É importante dizer que essas informações eu recolhi de uma ideia que eu tive quando estava gravando o vídeo do Tolkien, e pensei em passar para o pessoal essa versão mais espiritualista da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi onde eu fiz um curso com o padre, e hoje esse curso ele é de domínio público. O padre liberou na internet para todos. Então ele é baseado num curso com um padre que estudou esses 3 vertentes do catolicismo, vertentes não, né? Essas 3 linhas de estudo do catolicismo no próprio Vaticano, tá bom? Então vamos a ela. Doutrina sobre angiologia, a existência dos anjos. Segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, Cristo ensinou a existência dos anjos. Os anjos são uma ordem distinta da criação e foi-lhes dado uma posição celestial ou esfera, acima da esfera do homem. Anjo significa mensageiro. Eles sempre são referidos através do gênero masculino. Anjos não são uma raça, mas uma hoste, um exército. Eles são filhos de Deus e nunca de outros anjos. Foram criados num determinado momento antes da criação do mundo físico. Os anjos foram criados num estado de santidade. Eles são inumeráveis. Têm intelecto, têm emoções, têm arbítrio, e são capazes de deixarem o seu primeiro estado dependendo da sua vontade. São seres espirituais, não se reproduzem, são masculinos, excesso em citação 2 vezes na Bíblia de anjos do gênero feminino. Não morrem, são distintos dos seres humanos, não são os espíritos dos mortos. Possuem grande poder. Para com Cristo, predisseram seu nascimento, proclamaram seu nascimento, protegeram-no enquanto bebê, fortaleceram-no após sua tentação, preparados para o defenderem, rolaram a pedra e anunciaram sua ressurreição. Estiveram também na participação da ascensão de Cristo. Ajudam os que têm fé em geral, envolvidos em responder às orações. Dão encorajamento, anjos da guarda existem, observam a experiência dos cristãos, interessados no esforço da evangelização,
cuidam dos que têm fé na hora da morte. Vou reforçar mais uma vez que essa não significa que é a minha visão só apenas porque eu estou gravando o vídeo. Esse vídeo é didático. Eu estou passando o estudo da Igreja Católica. Então, segundo a Igreja Católica, os anjos cuidam apenas dos que têm fé na hora da morte. Para os que não têm fé, é preciso dizer que Miguel é o guarda de Israel, envolvido em executar o julgamento no período da tribulação. Os 7 anjos e as 7 trombetas. Os 7 anjos com as 7 taças trazem castigos aos que não têm fé, envolvidos quando o Senhor voltar para estabelecer o seu reino. Arcanjo Miguel, cujo nome significa quem é como Deus. Próximo, anjos eleitos. Próximo, principados e potestades, usado para todos os anjos e por vezes só em relação aos anjos caídos. Próximo, querubim, ou criaturas viventes, que defendem a santidade de Deus da poluição dos seres pecadores. Note também o propósito original para a qual Satanás foi criado. Próximo, serafim, sempre adorando Deus. Próximo, o anjo de Jeová, são usualmente aparições de Cristo no Velho Testamento. Próximo, Gabriel. Agora nós vamos entrar na satanologia, sobre a existência de Satanás. Cristo reconheceu e ensinou a existência de Satanás. Ele tem intelecto, cita as Escrituras, tem emoções, tem arbítrio, resolução dependente da vontade, moralmente responsável. Um ser criado, portanto, tem que responder perante seu Criador. Presta atenção nisso, gente, que aí muita gente se perde na Igreja Católica. Satanás é um ser criado, portanto, tem que responder perante seu Criador. Um ser espiritual, ele foi um querubim, o ser angelical mais elevado. Limitações, ele é uma criatura e por conseguinte não é nem onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Pode ser resistido pelos salvos. Deus lhe colocou certas limitações. Traços da sua personalidade: é um assassino, é um mentiroso, é um pecador inveterado, é um acusador, é um adversário. Satanás significa adversário, diabo significa divisor, serpente significa enganador, Lúcifer significa portador de luz. Temos ainda maligno, dragão, príncipe deste mundo, o Deus deste século, acusador dos irmãos, Beelzebu, príncipe dos demônios, Belial. Seu pecado: eu subirei no céu, eu tirarei o lugar a Deus, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, acima dos anjos, eu me assentarei no monte de congregação, na banda dos lados do norte, eu subirei acima das nuvens, a glória de Deus, eu serei semelhante no Altíssimo. Satanás queria ser o possuidor dos céus e da terra. O seu pecado foi a soberba, e pode ser caracterizado como o de falsificar Deus, ser semelhante ao Altíssimo, através do engano, tentar simular e imitar o poder de Deus, para assim receber a adoração devida a Ele e tentar tomar-lhe o lugar, tentar ser igual a Deus. Seu castigo: expulso da sua posição original no céu, esteve no jardim do Éden, na cruz, barrado totalmente o acesso ao céu a partir da metade da 70ª semana de Daniel, confinado no abismo, lançado para dentro do lago de fogo. Trabalho de Satanás relacionado com Deus: tenta opor-se ao plano de Deus em todas as áreas e por todos os meios possíveis. Tenta falsificar o plano de Deus, tentou Cristo, possuiu o corpo de Judas para trair Cristo. Os que não têm fé: cega-lhe as mentes, rouba-lhe as palavras dos seus corações, usa-os que não têm fé para se opor ao trabalho de Deus, reúne-los para a batalha do Armagedon. Atualmente engana-os. Os que têm fé: tenta os que têm fé para mentirem, acusa e calunia os que têm fé, pode impedir o trabalho de um salvo,
tenta derrotar-nos através de demônios, tenta-nos para a imoralidade, semeia falsificadores entre os que têm fé, incita a perseguição contra os que têm fé. Defesa do que tem fé contra Satanás. Tem a intercessão de Cristo, deve ter a atitude correta para com Satanás, estar vigilante contra Satanás, tomar uma atitude de resistência contra Satanás, mas por vezes devemos fugir, usar a armadura do cristão. Resumo de demonologia segundo a Igreja Católica Apostólica Romana. Pontos de vista sobre a origem dos demônios. A alma dos homens perversos que morreram. Espíritos de uma raça pré-adâmica, antes de Adão, quer dizer. Descendência dos anjos caídos com as mulheres antes do dilúvio. Aqueles anjos que seguiram Satanás na sua queda. Posição bíblica. Todos os anjos. Anjos caídos, demônios livres, demônios confinados e demônios temporariamente confinados. Característica dos demônios: seres espirituais, conhecem Jesus Cristo, conhecem o seu próprio fim, conhecem o plano da salvação, têm um sistema de doutrina, imorais, perversos, imundos. Em geral, tentam opor-se à obra de Deus, estendem a autoridade de Satanás. Demônios podem ser usados por Deus para levar a cabo seus propósitos. Repito, demônios podem ser usados por Deus para levar a cabo seus propósitos. Faz aí uma alegoria à Goétia Salomônica, tá? Algumas em particular que Deus pode usar. Podem infligir doença, podem possuir humanos, podem possuir animais, espalham falsa doutrina, opõem-se ao crescimento espiritual dos filhos de Deus. Possessão demoníaca. Definição: um demônio residindo dentro de uma pessoa, exercendo controle diretamente na mente e corpo dessa pessoa. Resultado: doença física ou deficiência, desarranjo, perturbação mental. Marcas de possessão demoníaca de Marcos: habitado por um espírito imundo, força física invulgar, ataques de fúria, desintegração ou divisão da personalidade. O endemoniado correu para Jesus para obter ajuda, contudo gritava de medo. Resistência às coisas espirituais, poderes de clarividência, sábia e imediatamente quem Jesus era. Alteração da voz, transportação pelo ocultismo, os demônios deixaram o homem e entraram nos corpos. Temporariamente, alguns estão confinados. Por exemplo, alguns que eram livres durante a vida de Cristo foram lançados para o abismo e serão libertos para fazerem a sua obra, durante os dias da tribulação que se avizinha. Todos os demônios serão lançados com Satanás no lago de fogo para sempre. Agora temos também uma outra visão, a Igreja Católica e os anjos. Em meio a tantas inovações e informações, muitas vezes o ser humano sente-se sufocado e oscila entre a descrença e o sincretismo diante das questões religiosas. Para alguns, crer é quase sinônimo de atraso intelectual, pois a crença parece ser uma realidade ultrapassada. Do outro lado estão aqueles que vivem numa misericórdia miscelânea religiosa, tendo como princípio da fé realidades provenientes de diversas religiões ou movimentos religiosos. Essa observação vale para a questão dos anjos. A Igreja Católica, baseando-se nas Sagradas Escrituras, na herança judaica e nos escritos dos Santos Padres, crê na existência dos anjos, como afirma o próprio Catecismo. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade da fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Desenvolvimento da angelologia, estudo dos anjos na Igreja Católica, aconteceu principalmente no período dos padres apostólicos, quando a fé cristã se viu ameaçada em sua pureza por diversas heresias.
O confronto mais rigoroso entre o cristianismo e a filosofia neoplatônica estimulou Agostinho e o pseudo-Dionísio a aprofundar a doutrina tradicional sobre a natureza e a função salvífica dos anjos. O pseudo-Dionísio, autor desconhecido do século VI, apoiando-se em Proclo, dividiu os anjos em 9 coros, hierarquizando-os em 3 triades de dignidade crescente. Primeira hierarquia, a mais alta, serafins, querubins e tronos. Segunda hierarquia, dominações, potências e virtudes. Terceira hierarquia, principados, arcanjos e anjos. Tal nomenclatura celeste aparece em alguns textos escriturísticos, a saber. Essa hierarquia celeste, em parte, é também encontrada no missal romano do Prefácio dos Anjos. Pelo Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, louvam os anjos a vossa glória, as dominações vos adoram, as irreverentes vos servem potestades e virtudes. Concedei-nos também a nós associar-nos à multidão dos querubins e serafins cantando a uma só voz. A liturgia cristã, tanto a grega quanto a latina, honra os anjos como servos de Deus e amigos dos homens. Basta lembrar que no dia 29 de setembro celebra-se a festa dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, e no dia 2 de outubro a festa dos santos anjos da guarda. A Igreja também associa suas celebrações à liturgia celeste, como atestam o Trisagion do ritual de São João Crisóstomo e o Trips Sanctus do ritual latino. Na Igreja Católica, os anjos são reconhecidos pelo nome, são apenas 3, Miguel, Rafael e Gabriel, tal como vemos nas Escrituras Sagradas. Os demais anjos citados nas páginas sagradas são anônimos. Então, de onde vem o nome de Aniel, que é tido como chefe dos principados, anjos que são representados carregando cetros de madeira ou cruzes nas mãos? Certamente a denominação de Aniel provenha da Cabalá judaica, ramo místico do judaísmo e do atual mundo esotérico. A Cabalá consiste em interpretações místicas e numerológicas das escrituras hebraicas. Os autores da Cabalá tratam cada letra, número e acento das escrituras como se fossem um código secreto, contendo algum significado profundo mais oculto colocado lá por Deus em algum propósito, inclusive a profecia. Dessa forma, entende-se que o denominado anjo Raniel não é contado entre os anjos que a Igreja Católica honra, assim como Uriel, Raguel, Saraquel, Remiel e muitos outros que são descritos no segundo livro de Enoque, que faz parte da literatura apócrifa judaica e não é considerado livro canônico, ou seja, inspirado por Deus. E assim encerramos as partes dos resumos. Agora nós vamos aprofundar-nos nos estudos dos demônios, na demonologia da Igreja Católica Apostólica Romana. Chegamos agora à parte do vídeo onde nos aprofundamos na demonologia cristã. Então vamos lá, vamos fazer uma introdução à demonologia. A demonologia, enquanto ramo da teologia cristã, trata do estudo dos demônios e sua influência sobre o mundo e as pessoas. Ela é fundamental para o entendimento de como o mal se manifesta nas Escrituras e no cotidiano dos cristãos. Através deste módulo, vamos explorar o conceito de demonologia, sua presença na tradição cristã, a definição de seres demoníacos, como a visão cristã lida com o mal em relação à doutrina com a Igreja Católica. Mas o que é demonologia? Demonologia é o estudo dos demônios, seres espirituais que, segundo a doutrina cristã, se rebelaram contra Deus. Esses seres não são apenas agentes do mal, mas também tentam desviar os seres humanos de seu propósito divino. O conceito de demonologia abrange o estudo das origens, ações e consequências desses seres malignos, conforme ensinamentos das Escrituras e tradições eclesiásticas. Na Bíblia, os demônios são frequentemente mencionados como seres que desafiam a autoridade de Deus,
e trabalham ativamente para afastar os seres humanos de sua salvação. A palavra demônio deriva do grego daimonon, que significa espírito ou ser espiritual, mas é usada na Bíblia para denotar seres caídos que atuam para corromper a humanidade. Segundo o Novo Testamento, os demônios estão subordinados a Satanás, o líder de uma rebelião celestial cuja queda é relatada no livro do Apocalipse. O estudo da demonologia não se limita a entender as origens e as ações dos demônios, mas também inclui o reconhecimento de suas táticas, como a tentação e a possessão, com o objetivo de desviar as almas dos caminhos de Deus. De acordo com a teologia católica, o objetivo primordial dos demônios é afastar as pessoas da sua fé em Cristo e da graça divina. Eles tentam influenciar o pensamento humano e muitas vezes manifestam-se em situações de sofrimento ou crise espiritual. Vamos lá, pessoal. Um estudioso da demonologia é chamado demonólogo. Talvez hoje, por causa de Hollywood e dos filmes da série A Invocação do Mal, os demonólogos mais conhecidos no meio popular talvez sejam Ed e Lorraine Warren, que são o demonólogo e a médium nos filmes A Invocação do Mal. Vamos entrar agora na demonologia na tradição cristã. Desde os primeiros tempos do cristianismo, a demonologia desempenhou um papel fundamental na compreensão da luta espiritual entre o bem e o mal. Nas escrituras sagradas, a presença de demônios e espíritos malignos é uma constante. No Antigo Testamento, a palavra Satanás refere-se a um adversário ou acusador que aparece em diversas passagens, como no livro de Jó, onde Satanás desafia a fidelidade de Jó a Deus. Já no Novo Testamento, a figura de Satanás ganha mais destaque, especialmente nos Evangelhos, onde Jesus é frequentemente mostrado confrontando demônios. Em Mateus, Satanás tenta Jesus no deserto, oferecendo-lhe todos os reinos do mundo em troca de sua adoração. Esse evento sublinha a natureza da tentação demoníaca e a resistência que Jesus oferece com base na Escritura. Além disso, a demonologia cristã inclui a compreensão do papel do exorcismo, que é o rito de expulsão de demônios. Os primeiros cristãos acreditavam que Jesus e os apóstolos tinham autoridade divina para expulsar espíritos malignos, uma prática que continuaria sendo parte fundamental da Igreja ao longo dos séculos. O livro de Atos dos Apóstolos relata como Paulo expulsou um espírito maligno de uma jovem escrava, evidenciando o poder do nome de Jesus sobre as forças demoníacas. Com o passar do tempo, a demonologia se enraizou cada vez mais na doutrina católica, influenciando o modo como a Igreja lidava com a questão do mal e das forças espirituais. Desde os primeiros concílios, a Igreja sempre afirmou a realidade dos demônios e a sua influência sobre a humanidade, fornecendo ao longo dos séculos uma teologia de como os cristãos devem se proteger dessas forças malignas. Definição de seres demoníacos. Os demônios, segundo a tradição cristã, são anjos caídos que se rebelaram contra Deus. De acordo com o livro de Isaías, a queda de Lúcifer, o anjo mais belo e poderoso, ocorreu devido ao seu orgulho. Lúcifer desejava ser como Deus, o que o levou a ser expulso do céu juntamente com os outros anjos que seguiram sua rebelião. A narrativa da queda dos anjos é frequentemente associada à origem dos demônios, e a maior parte dos estudiosos vê em Apocalipse a descrição de uma grande batalha celestial, onde Lúcifer e seus seguidores foram derrotados. No entanto, a demonologia cristã não se limita a esses seres que já foram anjos. Ela também inclui espíritos malignos que tentam influenciar os seres humanos para o mal. Esses seres demoníacos podem manifestar-se de várias maneiras, seja por tentação, possessão ou até mesmo por outros meios mais sutis de corrupção. As Escrituras nos alertam para os perigos dessas influências, como em Efésios, onde Paulo escreve: pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Os demônios não são apenas seres causadores de mal, mas também tentam desviar o ser humano da sua verdadeira natureza divina. Por meio da tentação e da sedução, os demônios buscam enfraquecer a fé, distorcer a moralidade e até mesmo destruir vidas. A visão cristã sobre o mal e os demônios. A visão cristã sobre o mal é profundamente teológica e espiritualmente orientada. Para os cristãos, o mal não é uma força independente ou autônoma, mas um estado de separação de Deus, um afastamento de sua vontade e sua luz. O mal, então, é a corrupção da bondade e da perfeição de Deus. Dentro dessa visão, os demônios desempenham um papel ativo no mal. No entanto, é importante destacar que a tradição cristã vê os demônios como seres inferiores, subordinados ao poder de Deus. Mesmo que possam causar sofrimento e engano, não têm o controle absoluto sobre a humanidade, pois Cristo já venceu o mal na cruz. Isso é evidenciado em passagens como Colossenses, onde Paulo declara que Cristo despojou os principados e as potestades, referindo-se ao triunfo de Cristo sobre as forças do mal. Além disso, a Igreja Católica ensina que, apesar da tentação demoníaca, os fiéis têm o poder de resistir a essas influências, buscando a graça divina por meio da oração, dos sacramentos e da fé em Jesus Cristo. A oração, especialmente a oração do exorcismo, é vista como um meio eficaz de resistir o mal, conforme ensinamento de Jesus em Mateus, onde ele afirma que certos demônios só podem ser expulsos por oração e jejum. A demonologia e sua influência na Igreja Católica. A demonologia tem uma presença marcante na doutrina e nas práticas da Igreja Católica. Desde os primeiros tempos, a Igreja reconheceu a necessidade de ensinar os fiéis sobre a realidade do mal espiritual e como se proteger das influências demoníacas. Essa educação teológica levou ao desenvolvimento de rituais e orações de proteção, como o exorcismo, que permanece uma prática importante na Igreja até hoje. A demonologia também se reflete na arte, na literatura e nas encíclicas papais, sendo frequentemente citadas em documentos que abordam a moralidade e os ensinamentos cristãos. Há encíclicas papais de São João Paulo II, por exemplo, que abordam com clareza a questão do mal e da necessidade de resistir às tentações demoníacas, alertando os cristãos sobre as ciladas de Satanás e seus seguidores. O ensino sobre os demônios e sua influência continua sendo uma parte vital da formação espiritual da Igreja Católica, com seminários e escolas de teologia dedicadas ao estudo da demonologia. Um deles foi o que eu fiz. Além disso, a Igreja também enfatiza a importância da vigilância espiritual, lembrando aos fiéis que a luta contra o mal é contínua e que a oração constante é necessária para permanecer firme na fé. Nessa parte, nós podemos concluir que foi oferecida uma visão geral da demonologia cristã, abordando seu conceito, origem, presença nas Escrituras e sua importância dentro da tradição católica. Entender o papel dos demônios e a visão cristã sobre o mal é essencial para compreender a luta espiritual que os cristãos enfrentam diariamente. Ao seguir os ensinamentos das Escrituras e da Igreja, os fiéis podem encontrar a força necessária para resistir ao mal e viver uma vida de fé, oração e salvação. Agora nós vamos estudar qual a natureza dos demônios. Aí você se pergunta, o que são os demônios? Os demônios são seres espirituais que se rebelaram contra Deus, caindo de sua posição original como anjos. De acordo com a teologia cristã, os demônios são criaturas criadas por Deus, mas que em determinado momento escolheram se afastar de sua luz e obedecer ao mal. A natureza dos demônios como seres espirituais é distinta da humana, uma vez que eles não possuem corpo físico, mas podem interagir com o mundo material de diversas maneiras, muitas vezes através da tentação, possessão e opressão. A palavra demônio vem do grego daimon, que significa espírito, divindade ou força sobrenatural. No entanto, na Bíblia, o termo é associado a seres malignos que tentam afastar os seres humanos de Deus.
Para entender a natureza dos demônios, é importante analisar o que a Escritura revela sobre sua origem, suas características e suas ações. Na visão cristã, os demônios não são entes neutros ou instáveis, mas têm caráter bem definido, a oposição ao bem e à vontade de Deus. Eles são, portanto, os agentes do mal que atuam em todo o mundo, tentando corromper o coração humano e afastar as almas da salvação. Em Efésios, São Paulo ensina que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa luta espiritual contra os demônios revela a natureza de sua existência, como forças hostis contra a ação divina na criação. Os demônios, embora poderosos, não são onipotentes, e sua ação no mundo é limitada pela soberania de Deus. Eles podem influenciar o coração humano e até tentar corromper a ordem natural das coisas, mas sempre dentro dos limites que Deus permite. Em Lucas, Jesus declara que ele deu autoridade aos seus seguidores sobre os demônios, afirmando: "Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano." Isso significa que, embora os demônios sejam entidades malignas com grande poder, eles estão sob o controle de Deus e não têm liberdade absoluta. Os demônios no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a referência aos demônios não é tão direta quanto no Novo Testamento, mas eles são mencionados de várias maneiras. O conceito de espírito maligno ou força que se opõe à vontade de Deus aparece de forma clara em alguns textos. A primeira menção direta à figura de um espírito maligno aparece em Gênesis, quando a serpente, simbolizando Satanás, tenta a Eva desobedecer a Deus. Este evento marca a introdução do pecado e do mal no mundo. Em Samuel, encontramos uma passagem que descreve como um espírito maligno da parte de Deus atormentou o rei Saul, após ele ter sido rejeitado por Deus devido à sua desobediência. O versículo diz: "O espírito do Senhor se afastou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o aterrorizava." Essa passagem revela como, no contexto antigo do Antigo Testamento, o mal era visto como algo que podia ser usado por Deus como um meio de disciplina, permitindo que os espíritos malignos atuassem de acordo com seus propósitos. Além disso, em Levítico, Deus adverte os israelitas a não sacrificar animais aos demônios, fazendo uma distinção clara entre Deus e as forças do mal. A ideia de idolatria é vinculada ao culto aos demônios, visto que em várias culturas ao redor de Israel havia o culto a deuses falsos que na visão bíblica eram apenas manifestações de demônios. Em Isaías, o profeta descreve a queda de Lúcifer, o anjo que se rebelou contra Deus. Embora a palavra demônio não seja utilizada diretamente, o texto é frequentemente interpretado como uma referência à origem dos demônios. Esse versículo fala sobre o orgulho e a tentativa de Lúcifer de se elevar acima de Deus, levando a sua queda do céu. Esses textos do Antigo Testamento ajudam a entender que a presença de demônios e forças malignas sempre foi uma realidade no plano de Deus para a humanidade, mas a ação direta dos demônios se tornaria mais clara e explícita no Novo Testamento com a vinda de Cristo e o início da redenção. A queda dos anjos. A queda dos anjos é um dos eventos mais significativos da demonologia cristã. De acordo com a tradição cristã, todos os anjos foram criados por Deus como seres perfeitos com a missão de servi-lo e glorificá-lo. No entanto, o número de anjos liderados por Lúcifer escolheram a se rebelar contra Deus. A Bíblia não descreve em detalhes o momento exato dessa queda, mas ela é implícita em várias passagens como em Isaías, Ezequiel e Apocalipse. Isaías descreve Lúcifer que se exaltou acima de Deus e foi derrubado. O texto diz: "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, falha da alva? Como foste lançado por terra, tu que derrubaste as nações?"
Essa mensagem é frequentemente interpretada como uma descrição simbólica da queda de Lúcifer, que se tornou Satanás, e de outros anjos que o seguiram. Em Ezequiel também faz referência à queda de um ser celestial associado ao rei de Tiro, mas que pode ser interpretado como uma metáfora para Satanás e seus seguidores. O versículo diz: "O teu coração se exaltou por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor." Esse trecho descreve a causa da queda de Lúcifer, o orgulho e o desejo de se igualar a Deus. No Novo Testamento, em Apocalipse, oferece uma visão mais clara e simbólica da batalha no céu, onde Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, que é identificado como Satanás, e seus anjos caídos. O versículo diz: "E houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, nem mais o céu, seu lugar se achou no céu." Este evento é considerado a queda definitiva de Satanás e seus seguidores, que foram expulsos do céu para a terra. A queda dos anjos é o ponto de origem dos demônios, e essa rebelião contra Deus introduz o mundo no mal, dando início à batalha espiritual que ainda ocorre entre as forças do bem e do mal. Essa visão de anjos caídos que se tornam demônios é central na demonologia cristã e é vista como um evento cósmico com implicações eternas. Como os demônios interagem com o mundo? Os demônios têm a capacidade de interagir com o mundo físico e espiritual de várias maneiras. Embora não possuam um corpo físico como seres humanos, os demônios podem influenciar as ações humanas, corrompem corações e mentes e causar caos e sofrimento. A principal maneira pela qual os demônios interagem com o mundo é através da tentação, como vemos no caso de Adão e Eva no Jardim de Éden. Satanás, na forma de uma serpente, tentou Eva a desobedecer a Deus, resultando na queda da humanidade. Os demônios também podem causar possessão, opressão e ataques espirituais. A possessão demoníaca ocorre quando um demônio toma controle total de uma pessoa, controlando suas ações e pensamentos. Esse fenômeno é descrito em várias passagens do Novo Testamento, como em Marcos, onde Jesus expulsa a legião de demônios de um homem possuído. Além da possessão, os demônios podem atuar de maneira mais sutil, influenciando os pensamentos, sentimentos e comportamentos das pessoas. Em Coríntios, São Paulo alerta o fato de que Satanás pode se disfarçar como um anjo da luz para enganar os crentes e afastá-los da verdade. De acordo com a teologia cristã, os demônios atuam principalmente na tentativa de separar os seres humanos de Deus, usando qualquer meio necessário, incluindo tentações, enganos e fraquezas pessoais. No entanto, a Bíblia também ensina que os cristãos têm autoridade sobre os demônios, como Jesus demonstrou durante sua vida e ministério, e que os fiéis podem resistir às tentações e influências demoníacas através da oração, dos sacramentos e da vigilância espiritual. O destino final dos demônios. O destino final dos demônios é claramente descrito na Bíblia como sendo a condenação eterna no inferno, um lugar de tormento e separação definitiva de Deus. O Apocalipse revela que Satanás e seus seguidores serão lançados no lago de fogo, onde serão atormentados para sempre. A Escritura afirma que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Este versículo descreve o castigo final de Satanás e seus anjos, que será a sua derrota definitiva. Apesar de sua ação maligna no mundo, os demônios não terão vitória sobre a criação de Deus, e sua queda será completa no fim dos tempos. O destino dos demônios é uma parte essencial da escatologia cristã, pois a destruição final do mal e da morte é uma promessa de Deus para aqueles que seguem a Cristo. Assim, os demônios serão derrotados e o mal será erradicado do mundo, trazendo a vitória de Deus e a restauração de todas as coisas. Essa parte, pessoal, que foi até agora, proporcionou uma visão detalhada da natureza dos demônios, sua origem, interação com o mundo e destino final
à luz das escrituras sagradas. E é isso. Chegamos ao final dessa primeira parte do estudo de demonologia cristã. Durante a gravação aqui do vídeo eu pude perceber que primeiramente eu tinha falado em 3 partes, mas eu acredito que pode ser até maior que 3 partes, porque eu estou destronchando o estudo que eu tive com esse padre, tá? Para a gente entender como é que funciona essa questão dos seres espirituais na visão da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu agradeço por terem me acompanhado até aqui. Se você curtiu, deixa o like, comenta se você tem mais informações sobre o assunto, compartilhe esse vídeo com quem é um pesquisador, um demonólogo, que acho que vai ser bem interessante. E não deixe de perder as próximas edições dessa minissérie. Então essa é a primeira parte, eu acredito que vai ser maior que 3. Então fique atento, mas elas serão lançadas no meu canal em sequência. Eu não vou produzir outro vídeo até eu terminar essa minissérie, tá bem, pessoal? Do mais eu agradeço, até a próxima.